Olá, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou trazer aqui um pouco da evolução do campo de pesquisa do agronegócio. Quando que essa história começa? Essa história começa lá em 1957, quando surge o termo agronegócio. Mas aí nos anos 80 acontece uma transformação importante. A partir dos anos 80 começa a ser criada uma cadeia de alimentos em escala mundial. E quais são os temas atuais desse campo de pesquisa? Automação, fazendas inteligentes, desenvolvimento sustentável, biotecnologia e outros diversos assuntos são estudados atualmente no campo do agronegócio. Mas como é que um campo de estudos assim ganha tanta complexidade como o agronegócio ganhou, né? Um campo interdisciplinar ganha tanta complexidade, ganha tantos assuntos de áreas diferentes, trabalha com assuntos de diversas áreas, de diversos campos do conhecimento. A gente quer entender mais ou menos como é que esse processo acontece. A nossa metodologia foi uma análise bibliométrica. Usamos a base de dados Scopus, 5.726 artigos foram analisados pelo software VozView. Aqui só para contextualizar, eu tenho um pouco da evolução, do crescimento do número de publicações, tá? Principalmente a partir da década de 80 começam a aumentar as publicações, tá? 2000 aumenta mais, 2010 segue aumentando até 2020. Lá na década de 80 a gente tem uma coisa muito interessante, de 80 a 90. Os Estados Unidos, de um lado, formularam o conceito de agronegócio. E a França, a agricultura da França, formou o conceito de filière, ok? Então, são como se fossem duas escolas de pensamento abordando o mesmo assunto de diferentes perspectivas. Agora, a partir da década de 90 até 2000, essa dicotomia entre duas escolas de pensamento desaparece praticamente. Segue o termo agrobusiness muito forte, os Estados Unidos têm muitos estudos nessa época também, tá? E aqui começam a aparecer novos assuntos fundamentais e que são muito estudados, como agricultura sustentável, fazendas orgânicas, desenvolvimento sustentável. A agricultura está aqui muito forte e a agroindústria também está aqui muito forte, ok? Aqui já de 2000 em diante a gente tem um campo de estudos bem estruturado. Agricultura, agroindústria e agronegócio são os temas principais. Mas a gente também vê aqui que o Brasil começa a aparecer aqui, que a Ásia começa a aparecer nesse campo de estudos, né? E outros assuntos seguem sendo tratados. Aqui agora de 2011 a 2015, nessa última década a gente fez um recorte de 5 anos para poder pegar mais especificamente, para poder ver mais minuciosamente os assuntos, ok? O que a gente tem aqui? De novo, agronegócio, agricultura e agroindústria. O centro do campo de estudo são essas palavras-chave, tá? Segurança alimentar aparece aqui, o continente africano apareceu agora. Inovação também apareceu e a sustentabilidade segue forte. E olha aqui, quem está aqui? A China está aqui, os Estados Unidos também estão aqui e o Brasil, tá, gente? Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no campo de estudos. Agora, mais recente, de 2016 a 2019. O que a gente tem aqui? Agricultura segue forte, agroindústria e agronegócio. Esse é o centro do campo de estudos. O Brasil segue aparecendo aqui e novos assuntos são integrados, ok? Tomada de decisão, segurança alimentar, desenvolvimento sustentável. Não necessariamente são assuntos novos, mas são assuntos que ganharam mais evidência agora. Mas se a gente for ver os assuntos novos, de fato a gente pode olhar o estado da arte, olhar o que está sendo pesquisado agora a partir de 2020. E um assunto que apareceu com muita evidência foi os robôs agrícolas, mostrando que uma nova temática está sendo incorporada ao campo de estudos e que a agricultura, que o agronegócio está sofrendo uma nova revolução. O que a gente pode concluir dessa nossa análise? Tá? Agricultura, agroindústria e agronegócio são o centro do campo de estudos. Tá? São as palavras-chave centrais, são os conceitos centrais. O Brasil e a China são os países mais centrais nos últimos anos. A preocupação com a sustentabilidade e com o comércio se mantém forte desde lá da década de 90. E estudos futuros podem buscar compreender melhor como é que acontece essa dinâmica de crescimento de um campo de estudos, mas é muito provável que isso esteja relacionado aos fatos históricos, à inovação tecnológica, em condições econômicas e a condições sociais. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, pode conferir nos anais do 10º Cineagro. Muito obrigado pela sua atenção.